Oi, gente. Estamos aqui para fazer aula no livro de João. Vai ser muito engraçado porque nunca fiz aula dessa forma, então vai ser um desafio para todos nós. Para vocês que têm que ouvir um vídeo aula, né? Tem que assistir dessa forma, e para mim que tem que ensinar sem ninguém aqui. É muito estranho, mas amém. Pelo menos a gente tem a palavra de Deus e isso vai ser bom, como sempre, né? Eu tô aqui, essa sala não é minha, eu tô numa igreja que não é minha igreja, numa sala que não é minha sala, e então fica mais estranho ainda. Ah, mas, mas eu tô empolgado, pelo menos, em poder fazer parte da escola. Tem sido difícil não poder estar ensinando nesse tempo. Eu sei que vocês têm bons professores, vocês estão tendo boas aulas, mas para mim, pessoalmente, tem sido difícil estar longe. Então, pelo menos assim, eu posso fazer parte. Eu espero que vai ser um encorajamento para vocês. Eu espero que vocês vão receber nesse tempo de aula e que Deus vai usar isso para o nosso crescimento essa semana. Então, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser, vamos ver o que Deus vai fazer através disso. Eu quero fazer parte com vocês. Eu vou gravar as aulas, então não vai ser ao vivo, mas eu quero receber perguntas. Se vocês têm perguntas depois, vocês podem mandar. Ah, ou não sei se a gente faz um Skype, alguma coisa no final também dá para fazer. Mas vamos ver um jeito que eu posso ajudar vocês também de alguma forma depois desses videoaulas. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando, não sei como vai ser o português, porque agora falar pelo menos 45 minutos sem parar vai ser um outro desafio. Eu tô sem a prática agora, né? Eu falo alguns minutos só e eu converso com algumas pessoas, mas eu não fico falando o tempo todo em português. Então, é outra coisa que eu fico meses sem ter essa prática. Então, se eu falo algo errado, por favor, vocês precisam ter paciência comigo. Eu tô. ah, não sei. Mas vamos ver como vai ser. Deus é fiel, Deus é bom. É, Acho que é isso. Vamos começar, vamos abrir em João capítulo 1. Eu vou começar fazendo o esboço para pensar sobre o livro inteiro e depois a gente volta para estudar cada capítulo e entender melhor cada parte disso que estamos vendo cada dia. Mas vamos orar primeiro, né? Eu vou orar para Deus me ajudar no ensino, para que vocês podem estar recebendo no tempo de aula e para Deus usar essa aula para a glória dele. Amém? Vamos orar. Deus, te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Sabemos que a gente gostaria de ter uma aula junto, uma aula que a gente podia estar todo mundo no mesmo lugar, mas hoje não dá para fazer isso, então te agradecemos porque nós temos a tecnologia para poder fazer uma aula no outro lado do mundo, e isso é muito legal. Então use esse tempo, seja glorificado, nos ajuda a focar nesse tempo, a receber o que o Senhor quer ensinar, que nós podemos estar crescendo no conhecimento para poder colocar em prática essas coisas que estamos ouvindo na sua palavra. E nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, João capítulo 1, na verdade, vamos pensar sobre o livro. Eu gosto muito da Bíblia em geral, eu gosto muito, principalmente dos evangelhos. Estamos vendo a história de Jesus, a pessoa de Jesus. E João é um dos livros mais empolgantes para a gente estudar. Eu vou ter que correr porque não temos muito tempo de aula. Eu sei que vocês vão fazer uns outros estudos, vocês vão ler, vocês vão procurar respostas, então vocês vão gastar mais tempo, mas é importante saber que
a gente podia gastar muito mais tempo. E se eu não vou poder explicar tudo do jeito que eu quero. Fazer em uma semana já é difícil, agora fazer eu vou tentar fazer em 15 horas mais ou menos, talvez vai ser um pouco mais, mas é um desafio muito grande, a gente vai ter que pular muitas coisas que eu gostaria de ter mais tempo para explicar, para pensar sobre, mas vai ser bom. Mesmo sem poder gastar o tempo que eu quero, eu tenho certeza que Deus vai usar isso para despertar umas ideias que depois a gente pode voltar, gastar mais tempo refletindo e meditando e estudando e crescer mais dessa forma. Então, Deus vai usar tudo isso né, com as limitações que a gente tem. O livro, o autor é João, né? Fácil. Isso é bom quando começa bem, né? Quando é fácil. João, ele era um pescador, ele é o irmão do Tiago, o filho de Zebedeu. Esses dois irmãos eram os filhos de Trovão, que fala em Marcos 3,17. Jesus deu para eles filhos do trovão. Eu acho que não é bom. Se Deus tem que chamar você de filho de trovão, eu acho que não é um bom começo. Isso mostra que você tem um problema com paciência, né? Você não é muito paciente, se não aprendeu muito bem essa parte ainda. E Jesus falou que eles têm essa personalidade mais forte e a gente pode ver isso na prática também. Existe uma história em Lucas capítulo 9, vocês podem ver depois, vocês podem abrir agora se quiserem. Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55, ele fala assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João, que são esses irmãos, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem do que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles querem destruir, eles não têm paciência, eles não aceitaram Jesus, então vão mandar fogo para destruir. Esse é o João. E ele viveu uma transformação de vida incrível. Ele começou assim, ele começou querendo mandar todo mundo para o inferno, ele começou querendo julgar todo mundo, ele era muito novo. Muitos pensam que João, quando ele estava andando com Jesus, tinha 15, 16 anos de idade. Ele era muito novo, talvez um pouco mais, mas não muito mais. Ele era muito novo, muito jovem. E por causa disso, ele precisou aprender muitas coisas. Mas ele foi muito importante e até depois da morte de Jesus, ele ainda é importante. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo está falando sobre os pilares na igreja, as pessoas mais importantes na igreja nessa época, depois que Jesus morreu, quando Paulo está começando o ministério, e o nome dele está lá, o nome do João. Então, ele continuou fazendo parte dessa liderança da igreja depois, porque ele aprendeu, ele cresceu, e ele fez parte desse grupo dos mais íntimos de Jesus, né? Ele fez parte desses três que faziam mais coisas com Jesus. Eles foram na monte com Jesus de transfiguração, que talvez porque Jesus não queria deixar eles sozinhos lá embaixo, né? Ele não confiou neles para estar longe deles, precisava estar junto com eles o tempo todo, porque senão eles podem mandar fogo, cair do céu, não sei, é uma possibilidade, mas esses três andavam ainda mais perto de Jesus, então ele viveu coisas que os outros não viveram, ele teve uma perspectiva diferente dos outros, e é interessante também que agora,
quando João está escrevendo esse livro foi escrito bem depois dos outros. Os outros já existiam, eles colocaram os pontos deles falando sobre Jesus, e agora ele viveu esse tempo todo, e agora ele tem talvez 90 anos de idade, agora ele já está velho, ele viu o início da igreja, ele viu Jesus, ele viu o que a igreja sofreu no início, ele viu a dificuldade que a igreja tem em algumas coisas, e ele escreve, ele é o último para escrever o evangelho. Então, ele viu o que faltou nos primeiros evangelhos, e ele escreveu com um foco diferente dos outros. Então, esse livro é muito legal por causa da pessoa que João é muito legal porque as coisas que ele aprendeu, ele mesmo no livro, quando fala sobre ele mesmo, ele vai falar que ele é o discípulo que Jesus amava. Que incrível, né? Um pouco orgulhoso, eu sei, mas é muito legal porque ele aprendeu sobre ele mesmo que ele não é o melhor, ele não fica julgando todo mundo como ele fazia antes, mas ele aprendeu que ele é o filho que Jesus ama. A identidade dele é que ele é amado por Jesus. Que legal, né? Como eu quero ser assim. Eu quero esse tipo de coração. Se alguém pergunta quem você é, muitas vezes a gente responde com o nosso trabalho, com o nosso chamado, com tantas coisas. Eu sempre falo que eu sou o pai de 9 filhos, né? Essa é a minha identidade, eu falo quem eu sou, são essas coisas que eu faço. Quem é João? João é o amado de Jesus. É muito legal. Essa identidade, ele entendeu a identidade dele em Jesus. E nós queremos ser os discípulos que Jesus ama. Então, a transformação que ele viveu faz esse livro ser algo muito especial. As coisas que ele fez durante o tempo dele com Jesus faz esse livro ser um livro muito especial. O fato de escrever muito tempo depois e poder ver a necessidade da igreja faz esse livro ser algo diferente. E os outros livros, todos os evangelhos, mesmo tendo 4 evangelhos, são importantes porque tem um foco diferente, né? Mateus escreveu para os judeus, então ele fala sobre Jesus sendo o rei prometido, o Messias, o filho de Davi. Ele vai focar nessas coisas, mostrando quem Jesus é para os judeus. Né? Esse é o foco do Mateus quando ele escreveu. Marcos, ele não gasta de explicar as coisas muito. Ele quer só os fatos, isso que aconteceu. Uma das palavras mais repetidas no livro de Marcos é imediatamente. Engraçado, né? Ele fala, aconteceu isso, e logo depois aconteceu isso, imediatamente depois aconteceu isso, e ele vai explicando a história, né? Isso. É muito rápido, muito simples. Ele mostra que Jesus é o servo, que Jesus veio para morrer e que Jesus... e ele coloca as coisas bem rápidas, mostrando o sofrimento de Jesus, a humildade de Jesus. Lucas, ele escreveu, ele era um médico, ele é um pensador, ele queria mostrar a história, e ele escreveu colocando tudo o que aconteceu. Então é um livro maior que tem mais sobre o que estava acontecendo em volta das histórias. Ele gasta o tempo para deixar tudo bem claro, para você entender quem Jesus era, que ele era um homem, e a humanidade de Jesus. João agora, ele escreve em João capítulo 20, versículo 31, que é o versículo-chave do livro. Ele fala por que ele escreveu. Ele deixa tudo muito fácil para a gente não tem que descobrir por que ele escreveu. Ele fala em versículo João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo
tenham vida em seu nome. Ele deixou tudo claro para a gente. É isso que eu estou fazendo, eu estou escrevendo para que você pode saber que Jesus é o Cristo, ele é Deus, e crendo em Jesus você pode ter vida. É isso que João quer fazer. Então, a gente vai ver nesse livro que ele mostra claramente que Jesus é Deus. Então, nos outros livros, a gente vê o início da história de Jesus e cada vez é diferente, né? Mateus vai mostrar que ele veio de Abraão, né? Através de Davi, que ele é o Messias prometido, e você pode ver isso no começo de Mateus 1. Marcos mostra que ele vem de Nazaré, mostrando que ele é um servo, ele é simples, ele é humilde. Lucas começa com Adão, né? Quando ele começa a história, ele começa olhando para Adão, em Lucas capítulo 3, e isso para mostrar que ele é o homem. Jesus é um homem, ele veio de Adão, veio da mesma natureza de Adão. E João, ele vai, antes de tudo isso, ele vai para o início e ele fala que Jesus veio do céu. Antes de qualquer coisa existir, Jesus existia. Então ele vai mostrar que Jesus é Deus. Esse é o foco do João nesse evangelho. O esboço, vamos fazer o esboço. O esboço é muito importante para a gente entender a ideia, como vai fluir esse livro. Se a gente faz isso no início, a gente vai entender o que está acontecendo em cada história. Qual que é o foco do João quando ele está escrevendo, porque ele quer passar uma ideia, para que a gente pode entender que Jesus é Deus e para ter vida nele, né? A gente quer saber essas duas coisas. Saber quem Jesus é, crer em Jesus e ter vida nele. Então, entendendo isso, a gente vai ver como esse livro vai fluir para começar com algo e depois mostrar o que está acontecendo para chegar no final e aprender o que nós precisamos aprender. Então, isso aqui é muito importante, vocês precisam fazer isso. Eu vou explicar o esboço aqui, mas vocês precisam ter isso escrito, porque depois, quando a gente está mais lá na frente, vocês podem olhar para trás, vocês podem lembrar as histórias que aconteceram, para levar a gente até esse ponto, qual é a mensagem do João nessa passagem, o que ele está querendo compartilhar com a gente, para que a gente pode entender a mensagem do João. Quando nós estudamos a Bíblia, o nosso objetivo é sempre entender a mensagem do autor, o que o autor queria compartilhar com a gente. Isso é essencial para a gente. Temos que entender a mensagem do autor. Eu não posso achar uma nova ideia, construir algo novo sobre essa coisa toda, se não foi a intenção do autor. Nós queremos entender o que João queria dizer com essa carta que ele escreveu. Ele viu a necessidade da igreja e ele escreveu esse livro para ajudar a igreja a entender quem é Jesus. Então nós queremos entender o que ele quer escrever, tá bom? Então o esboço é muito importante para entender isso. Existe uns vídeos no YouTube do The Bible Project, que eles fazem vídeos explicando os livros da Bíblia. Eles fazem um trabalho muito bom em quase todos os livros. Tem alguns livros que eu não concordo, mas quase todos são muito bons, e no livro de João é muito legal, vale a pena olhar lá. Eu fiz um pouco mais simples, mas eu tenho a mesma ideia, e você pode olhar lá e ver um pouco mais bem preparado, né? Eu preciso correr para fazer as coisas, então é um trabalho que você pode fazer depois, mas vai te ajudar a entender a mensagem do livro. Então, capítulo 1 é a introdução. Capítulo 1 de João, ele vai preparar as coisas para o resto do livro. Ele está querendo compartilhar uma mensagem. Nós precisamos, capítulo 1, como introdução para entender todas as outras coisas. Então, capítulo 1 é isso, introdução. Dentro disso,
nós temos duas partes no primeiro capítulo. Os primeiros 18 versículos, ele fala sobre de onde veio Jesus. Jesus é a palavra e ele é a presença de Deus que veio até nós. Então, nós estamos vendo o princípio, né? De onde veio Jesus. Como eu falei, as outras cartas vão começar talvez em Abraão ou em Adão, ou que ele veio de Nazaré, para compartilhar uma ideia. João, ele começa no início de todas as coisas. Ele começa lá antes de Gênesis 1, né? E ele mostra que Jesus estava no início e depois ele veio para o mundo, para a criação dele. Então, os primeiros 18 versículos, ele mostra o início, ele mostra de onde veio Jesus. Começando no versículo 19, ele vai falar de 19 até 51, sobre o que as pessoas, principalmente os primeiros discípulos, o que eles falam sobre Jesus, que é muito interessante, porque se alguém faz algo errado, você tem que ir para o corte para provar alguma coisa, né? Você precisa de testemunhos para falar se isso aconteceu ou não aconteceu, né? Se tem duas pessoas que falam que aconteceu, então você pode provar que realmente aconteceu, né? Isso legalmente, né? No tempo de Jesus. Então, o que ele fez? Ele chama essas pessoas para falar, essa pessoa falou isso, né? E esses discípulos falaram sobre Jesus e falaram essas coisas, para a gente entender quem ele é. E nós temos aqui 7 títulos de Jesus que os discípulos deram para ele. É muito legal, porque aqui a gente vai ver que Jesus é Deus, mas a gente vai ver uns títulos que mostram o que isso significa. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? E como que nós podemos ver o caráter dele, né? E nesses títulos a gente pode ver isso. Então, em versículo 29 vai falar que ele é o Cordeiro de Deus. Em 34 que ele é o Filho de Deus. 38 que ele é o Rabi. 41 que ele é o Messias. 45 ele é Jesus de Nazaré. 49 ele é o Rei de Israel. E versículo 51 vai falar que ele é o Filho do Homem. Cada um desses títulos vai nos ensinar algo sobre Jesus que nós precisamos saber. E a gente vai ver que ele é o Cordeiro de Deus. A gente vai falar mais sobre isso no nosso estudo quando a gente está vendo versículo por versículo, né? Mas ele é o sacrifício, ele é o Filho de Deus, completamente Deus, mas ele também é o Filho do homem, completamente homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Muito incrível isso. Ele é o Messias, o prometido, né, que veio para salvar. Ele é o Rabi, que nos ensina. Ele é o Jesus de Nazaré, que vem de simplicidade, mas também é o Rei de Israel, que veio para governar. Então, Jesus é tudo. Então, de 19 até 51, ele vai mostrar esse lado. Quem é Jesus? O que os discípulos falam a respeito de Jesus? Então, é mais essa preparação para entrar na história e ver Jesus sendo Deus. Em capítulo 2, de capítulo 2 até capítulo 10, a gente vai ver os sinais de Jesus. Jesus fazendo milagres, Jesus mostrando sua autoridade, mostrando seu poder. E nessa parte, a gente vai ver Jesus fazendo alguns milagres. Ele faz... a primeira coisa acontece em capítulo 2, que é o casamento, né? Que ele transforma a água em vinho e ele traz alegria para a festa, que eu gosto muito disso. O primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal dele é o quê? Ele trouxe alegria para a festa. Muito legal, Jesus veio para trazer alegria para a gente. Depois, em capítulo 2, ele vai purificar o templo, então ele trouxe alegria, mas também ele veio para santificar, para purificar, né?
estava acontecendo as coisas completamente erradas no templo, na casa de Deus, e ele não vai aceitar isso, ele vai mudar essa história. Capítulo 3, ele vai ter uma conversa com um religioso, né? E é legal que ele tem essa conversa mostrando como nascer de novo, né? Em capítulo 3, e ele fala com um religioso sobre a vida que existe em Jesus, e depois em capítulo 4, ele fala com a mulher de Samaria, e é legal que capítulo 3, um religioso, capítulo 4, a mulher de um lugar que eles não aceitam, que eles nem querem entrar na cidade por causa do pecado. Então, se tem uma pecadora, que todos nós somos pecadores, né? Mas uma imagem de pecado e a imagem de o que eles achavam as pessoas mais santas, mais justas. E Jesus encontrou com os dois, capítulo 3, capítulo 4, e ele vai encontrar a necessidade nos dois, e ele vai ser a resposta para os dois. Muito incrível, capítulo 3 e 4. Capítulo 5, ele vai mostrar sua autoridade sobre doença, quando tem o cara que não pode entrar na piscina, não pode entrar na água, não pode receber a cura, e Jesus vai encontrar com ele para ser a resposta sobre a doença dele. Em capítulo 6, ele vai alimentar 5.000, que nesse capítulo ele mostra que ele é o pão da vida, eles foram para receber pão, mas Jesus oferece algo muito mais importante, e ele mostra que o espiritual é maior, mais importante do que o físico. Jesus é aquele que é tudo que nós precisamos como o nosso alimento, mas o espiritual é maior. Então, isso é capítulo 6. Capítulo 7, ele fala sobre água viva, que ele oferece água viva. Então tem pão em capítulo 6, água em capítulo 7, Jesus sendo a resposta para a nossa necessidade. Capítulo 8, Jesus vai lidar com pecado mais uma vez, com a mulher que foi pego em adultério, que né, eles fizeram todo aquele plano para pegar ela no pecado, levaram ela até Jesus, e Jesus teve aquela resposta perfeita para mostrar que ele é diferente, ele é completamente diferente. Pensaram que agora a gente pegou Jesus, agora ele não vai ter saída, agora ele vai ter que responder, e ele não vai ter como sair disso agora. Ele deu a resposta perfeita, ele mostrou que ele é Deus, que ele tem autoridade sobre o pecado, e a autoridade que ele tem nessa situação. Depois, em capítulo 9, tem um cara que nasceu cego, e essa doença que não veio do pecado dos pais, mas Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele nasceu assim, mas Deus ainda tem poder sobre isso. Capítulo 10, ele fala sobre o bom pastor. Então, de 2 a 10, Jesus ensinando quem ele é, não só com o ensino, mas com as coisas que ele fez. Ele mostrou o poder dele com ações, com milagres, com ensino, com autoridade. Ele mostrou claramente que ele é Deus. Então nós temos a introdução, capítulo 1, de capítulo 2 a 10, ele provou que ele realmente é isso que foi falado em capítulo 1, né? Agora foi provado na vida dele. Então nós podemos confiar nisso. Capítulo 11 e 12, ele está mudando agora. Ele estava falando sobre a vida de Jesus, provando que Jesus, a pessoa de Jesus, é Deus. Agora vai fazer essa transição para falar sobre a morte de Jesus. Capítulo 11, depois de mostrar o poder que ele tem, que Jesus tem em capítulos 2 até o capítulo 10, capítulo 11 é o milagre maior, né? E qual que é o milagre maior que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu,
Jesus veio, deixou ele ficar uns dias lá só para ter certeza que ele morreu mesmo, né? E Jesus entrou na história, Jesus ressuscitou Lázaro, deu vida onde não existia vida. Então nós podemos confiar que Jesus pode dar vida. Incrível! Depois de mostrar a autoridade sobre todas as coisas, ele chegou nesse ponto para mostrar que ele tem autoridade até sobre a morte. Ele venceu a morte. Então, e ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, né? E capítulo 12, agora pensando sobre o poder de Jesus sobre a morte, agora em capítulo 12 começa a preparação para a morte dele, que é a história de Jesus ser ungido por Maria, né? Vocês lembram essa história? E como ela fez esse sacrifício grande em preparação, só ela entendeu que Jesus vai morrer. Ele mostrou o poder dele, a autoridade dele, mas ele sabia que era ele que precisava morrer. Então, em capítulo 12, a gente vai mudar, até final de capítulo 11, estamos vendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, como Deus tem autoridade em toda a situação. Muito incrível, até capítulo 11. Agora, capítulo 12, a gente está preparando para ver Jesus morrer. A gente está começando a ver que esse Jesus que tem toda a autoridade, ele veio não para mostrar sua autoridade como a gente gostaria, né? Ele não veio para mostrar seu poder e ser rei e condenar todos. Ele veio para quê? Para morrer. Então, capítulo 12 mostra que ele está começando a preparar as coisas para a morte dele. Então ele foi ungido. Depois, capítulo 13 até 17, ele vai ter esse tempo com os discípulos, esses últimos momentos na vida dos discípulos. E ele gasta muito tempo nesses últimos dias. João gasta esse tempo para entender que a gente precisa saber que Jesus é Deus, a gente viu isso no início. Mas nós temos que saber que existe vida depois da morte de Jesus. Então, tudo isso de 13 até 17 é a preparação para a morte dele. 13 a 17 é a preparação para a morte de Jesus. Capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos para ensinar para eles que o maior é o servo, para ensinar para eles que ele vai continuar purificando. Eles precisam voltar para Jesus para ser purificado. Eles vão continuar andando no mundo, mas eles voltam para Jesus para ser purificados. Eles foram purificados uma vez, salvação aconteceu uma vez, mas nós voltamos para Jesus porque vivemos no mundo cheio de pecado e temos que ser lavados o tempo todo. Então, ele mostra isso em capítulo 13, capítulo 14 até 16, 17, ele vai ter conversas com os discípulos, ele vai orar, ele vai preparar as coisas, falar sobre o poder do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, ele vai orar por eles, pelos discípulos, ele vai fazer uma oração para o mundo, e ele está preparando as coisas, as últimas palavras de Jesus com os discípulos, preparação para eles, né? Ele já está preparado, ele sabe o que vai acontecer. Isso tudo é para os discípulos, não para ele mesmo. Depois vem capítulo 18, 19 e 20, que é a morte e ressurreição de Jesus. Ele sabia que ia acontecer, ele preparou os discípulos, ele sabendo que vai morrer, e ele gastou tempo fazendo o quê? Preparando os outros. Jesus é incrível. E depois tem a morte, e a gente pode ver o sofrimento, né? A gente pode ver como foi difícil esse sofrimento de Jesus, mas depois vem o poder, como ele prometeu que ia acontecer. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, e no final, capítulo 21, o quê? O que eu falei? Capítulo 21, ele fala sobre a vida depois, que a vida não acabou por causa da morte de Jesus. Jesus morreu, mas sempre precisava acontecer isso. Então, o capítulo 21 existe para mostrar que vida em Jesus continua depois da morte de Cristo.
Então, nesse livro nós temos também 7 sinais, a gente vai ver 7 sinais de Jesus, 7 milagres para mostrar a autoridade dele sobre todas as coisas, e a gente tem 7 eu sous, né? Essas frases que Jesus vai falar, eu sou, e ele fala várias coisas também para mostrar quem ele é. E 7 é o número de perfeição. Então, João pensou sobre muitas coisas escrevendo essa carta. Ele preparou tudo, ele fala quem Deus é, ele prova que Deus realmente é isso que ele falou em capítulo 1, em capítulos 2 a 10, ele prova que ele realmente é isso. Capítulo 3 a 13 até capítulo 17, ele mostra que sempre foi o plano dele morrer, ele preparou os discípulos para isso, para não ser uma surpresa quando chegou esse tempo. E capítulo 18 a 20, ele faz aquilo que tinha que ser feito, ele sempre sabia que precisava morrer, e ele vai realmente fazer isso, mas depois vai ressuscitar. Capítulo 21, vida depois da morte de Jesus. Esse é o esboço do livro de João. Isso vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nos nossos estudos, e depois a gente vai começar em capítulo 1, e a gente vai fazer um estudo de cada capítulo, né? E a gente vai ver o ensino versículo por versículo, correndo um pouco, mas vai ser bom a gente poder gastar esse tempo e entender o coração de João, alguém que andou com Jesus, alguém que foi transformado por Jesus, alguém que entendeu a vida e o que Jesus veio para fazer, né? E ele vai compartilhar isso para a gente de uma forma incrível. Então, vai ser muito incrível se a gente prestar atenção, se a gente colocar nosso coração. Eu tenho certeza que esse livro pode transformar nossas vidas. Então vamos abrir nossos corações, vamos gastar o tempo para ouvir, para receber e deixar Deus falar com a gente hoje. Amém? Deus abençoe.